Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar a nossa série de treinamentos acerca do .NET e o C#. Para iniciarmos, vamos apresentar a programação de toda a extensão do nosso treinamento, onde nós vamos começar com o item Iniciando no .NET, onde vamos apresentar o que é o .NET e o que é o .NET Framework. Vamos fazer uma introdução ao Visual Studio, que é a IDE que nós vamos utilizar para desenvolver as aplicações baseadas em .NET. Vamos fazer uma introdução à linguagem do C#, seja para desenvolvimento de aplicações Windows Form ou Web. Vamos também, neste momento do treinamento, tratar sobre a orientação ao objeto. Faremos uma introdução ao Web Services, seja consumindo os serviços ou desenvolvendo servidores de serviços. Vamos fazer também uma introdução ao ADO.NET, ou seja, a biblioteca responsável por fazer acesso à base de dados, aos bancos de dados. Vamos iniciar então com o .NET. O que é o .NET? O .NET é um conjunto rico de bibliotecas com os mais variados usos, ou seja, é um conjunto de DLLs que nos proporciona diversas ferramentas para desenvolvermos aplicações simples ou até mesmo as mais complexas, aplicações comerciais, aplicações que acessam webcam, que acessam seja lá qual for o tipo de equipamento, o tipo de hardware. O .NET ele nos possibilita uma facilidade muito grande na instalação e na distribuição das aplicações que nós desenvolvemos. Ou seja, temos a aplicação pronta, queremos publicar essa aplicação em um ambiente de produção para que seja utilizado pelos usuários. Então, o .NET também nos traz ferramentas que facilitam essa publicação. E também, o que podemos colocar acerca do .NET é que essas bibliotecas, essas DLLs, são totalmente orientadas ao objeto, o que facilita muito o desenvolvimento das nossas aplicações. Mais adiante no nosso treinamento, nós vamos retornar a essa questão da orientação a objetos e vamos começar a explicar e fazer com que todos entendam o que é a OOP, Programação Orientada ao Objeto. O .NET também é interoperabilidade entre plataformas e componentes desenvolvidos em outras linguagens .NET. Ou seja, não precisamos ficar restritos a uma única linguagem de programação. No nosso treinamento, nós vamos estar tratando sobre o C#, mas nós podemos utilizar outras linguagens de programação no .NET, desde que essa linguagem tenha sido desenvolvida baseada na plataforma. Linguagens como VBNet, C++, nós temos o próprio C#, nós temos o Clarion Sharp, nós temos o J Sharp. O J Sharp é para aqueles que estão migrando de Java para .NET, podem pegar uma linguagem que estão mais familiarizados, neste caso, o J Sharp. Em qualquer linguagem que eu venha desenvolver, o .NET interpretar com toda facilidade. O .NET está sempre sintonizado com as últimas tecnologias. A Microsoft vem sempre lançando novos conjuntos de DLLs ou aperfeiçoando os conjuntos de DLLs já existentes, a fim de que atenda o mercado quando lançam novos equipamentos, ao qual nós temos que fazer comunicação, enfim, seja qual for a tarefa necessária. É uma tecnologia baseada em máquina virtual, é aí que entra o framework do .NET. Para rodarmos as aplicações desenvolvidas em .NET, nós temos que ter essa máquina virtual rodando, ao qual nós vamos explicar um pouco mais adiante. Possui também uma rotina automática de coleta de lixo, que permite a remoção de variáveis e objetos que não são mais utilizados. À medida em que nós vamos desenvolvendo as nossas aplicações, nós criamos variáveis, nós criamos objetos. E sempre que paramos de utilizá-los, nós temos que tirar esses objetos e variáveis da memória. Nas linguagens mais antigas, como C ou C++, nós tínhamos que fazer essa tarefa manualmente. Se colocássemos uma variável, se criássemos uma variável nova, se criássemos um novo objeto, ao terminarmos o uso, teríamos que retirá-lo do ambiente da memória. Agora o .NET já faz essa tarefa para nós. Se nós instanciamos um novo objeto, se nós criamos uma nova variável e esquecemos de tirar da memória após o seu uso,
ele automaticamente faz essa limpeza. Ele avalia as variáveis que não estão sendo mais utilizadas ou objetos e faz uma limpeza na memória. Agora nós vamos fazer um parênteses aqui para falar um pouco sobre a diferença entre .NET e .NET Framework. O .NET, como nós falamos, ele é um conjunto de DLLs, um conjunto de bibliotecas. Porém, para conseguirmos fazer acesso a esse conjunto de DLLs, a esse conjunto de bibliotecas, nós precisamos de uma máquina virtual, que aí seria o framework do .NET, que fica rodando no equipamento o tempo todo, esperando alguma aplicação fazer acesso a essas bibliotecas. É aí que entra o conceito de máquina virtual. Entre a nossa aplicação e o sistema operacional, nós temos um outro aplicativo rodando, que é o framework do .NET. É uma aplicação que se comunica com o aplicativo desenvolvido em .NET e que se comunica com o sistema operacional. A aplicação que nós desenvolvemos para .NET, ela nunca se comunica diretamente com o sistema operacional, apesar de existir essa possibilidade. Bom, o .NET Framework é uma plataforma totalmente gratuita. É importante reforçar que nós sempre devemos desenvolver sem fazer acesso direto ao sistema operacional. Utilizamos o conjunto de bibliotecas do .NET e ele se encarrega da comunicação com o sistema operacional. Isso tanto em aplicações para Windows, como aplicações para a internet, como também aplicações que fazem acesso a banco de dados, XML, seja o que for. Vamos tentar exemplificar aqui como funciona o .NET Framework. Eu vou eleger uma linguagem de programação, seja ela o VBNet, C#, C++. Posso até mesmo desenvolver aplicações com várias linguagens. Eu poderia ter uma única aplicação, parte do código escrito em C#, outra parte do código escrito em VBNet, outra parte do código escrito em C#, em C++. Não tem problema algum. É claro que isso não é usual, mas podemos. Independente da linguagem ou linguagens elegidas para o desenvolvimento da nossa aplicação, todos vão fazer acesso às mesmas bibliotecas, que são as bibliotecas do .NET. Seja para fazer aplicações web, seja para fazer aplicações que façam acesso a banco de dados, aplicações desenvolvidas para desktop, não interessa. Todas essas aplicações desenvolvidas para .NET, no momento em que nós compilamos essas aplicações, todas são retiradas das linguagens as quais a aplicação foi desenvolvida originalmente e é transformada por uma linguagem comum que o .NET entende, que seria a CLR, Common Language Runtime. Essa linguagem é que é interpretada pelo .NET Framework. Por isso, então, da possibilidade de nós desenvolvermos em linguagens diferentes, porque no final de tudo ele transforma em uma única linguagem, que é a linguagem que ele vai interpretar. Nós desenvolvemos o código da nossa aplicação, source code, ou seja, em C#, em VBNet, C++, J#. Depois que nós escrevemos o código na linguagem ao qual nós estamos acostumados, nós passamos por um processo de compilação dessa linguagem, que vai transformar este conteúdo que nós escrevemos em uma linguagem intermediária da Microsoft, que é a MSIL, que é, no caso, já um código binário, porém, o processo de compilação da aplicação não se encerra aí, tá? Antes da instalação ou na primeira vez que nós fazemos a execução do aplicativo ou chamamos um método, chamamos uma função ali da nossa aplicação, ele passa por um segundo processo de compilação, que é o que nós chamamos de JIT compiler, aonde ele vai criar aquilo que nós chamamos de código nativo ali para aquela máquina que está sendo executada a aplicação. Onde nós queremos chegar? Eu compilei a minha aplicação aqui no equipamento ao qual eu desenvolvi a aplicação. Depois eu instalo essa aplicação no cliente. Quando o cliente executa a aplicação pela primeira vez, ele passa por um processo de compilação, que é onde gera o código nativo.
Nesse momento da compilação, o framework ele analisa a máquina que a aplicação está rodando e compila de forma que ela se adapte àquele equipamento, de forma que ela rode naquele equipamento da melhor forma possível, levando em consideração toda a configuração do equipamento, seja ele um PC, seja ele um dispositivo móvel, enfim, seja o que for. Ele faz uma análise geral do ambiente e faz essa segunda compilação para que a máquina ganhe em desempenho no momento em que ela é executada pelo usuário. Para finalizar, o início do nosso treinamento acerca do .NET e do C#, nós queríamos apresentar aqui, deixar aí na tela alguns exemplos de DLLs que existem no .NET Framework, no .NET, e que podem ser utilizados. E essas bibliotecas elas estão separadas, organizadas por namespaces hierárquicos, ou seja, nós temos aqui a exemplo da System, que nós temos a System Data, que é responsável por fazer acesso a dados, temos aqui a Windows Form, que é para desenvolvimento de aplicações Windows, temos aqui a parte da System Web, que é utilizada no desenvolvimento de aplicações web, temos a System I/O lá no final, que é utilizada para fazer acesso a recursos, a arquivos, a pastas do sistema operacional. Ou seja, nós temos inúmeras DLLs no framework do .NET, ao qual nós podemos fazer uso. E elas estão organizadas, não é uma bagunça. Nós vamos ver que elas têm uma certa organização, ao qual nós chamamos de namespace. Porém, nós vamos entender melhor o que seria o namespace mais adiante, quando nós adentrarmos a linguagem C# e quando nós formos falar sobre a programação orientada a objeto, sobre o desenvolvimento de classes e assim por diante. Bom, pessoal, essa seria a introdução que nós queríamos dar a todos acerca do .NET Framework, e aguardem então a nossa segunda parte, aonde vamos estar falando um pouco sobre a IDE do Visual Studio. Até lá!